Olá, sejam bem-vindos. Hoje iremos falar sobre o uso do ácido tranexâmico na prevenção da hemorragia pós-parto. Meu nome é Rafaela e esse vídeo faz parte da organização da disciplina de Iniciação e Fundamentos Científicos 4, pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, curso de Medicina, sob a supervisão do professor Dr. Antônio Grande. A hemorragia pós-parto corresponde a uma perda sanguínea maior ou igual a 500 ml no parto vaginal ou maior ou igual a 1.000 ml no parto cesárea. São estimados até 24 horas após o parto. A hemorragia pós-parto ocorre em até 12% dos partos e é uma das principais causas de mortalidade materna. Dentre as causas da hemorragia são a atonia uterina, sangramento por trauma vaginal, retenção de tecido placentário ou uma falha no sistema de coagulação. Dentre os tratamentos, padrão incluem o uso de uterotônicos, por exemplo, a ocitocina, mas ainda tem casos que esse sangramento ele continua e aí necessita de outras intervenções. O ácido tranexâmico atua inibindo a fibrinólise. O que seria a fibrinólise? Fisiologicamente, ela atua na dissolução do coágulo. Sendo assim, o ácido tranexâmico inibindo a fibrinólise, ele reduz o sangramento e já é utilizado em traumas e outras cirurgias. É importante ressaltar que a hemorragia pós-parto leva a cuidados caros e urgentes, além de internações prolongadas, sendo importante indicador para a saúde pública. A grande questão é: será que administrar o ácido tranexâmico preventivamente pode reduzir a incidência de hemorragia pós-parto? Esse é o objetivo do estudo que vamos analisar agora. O estudo publicado pela Cochrane buscou ensaios clínicos randomizados, publicados e não publicados e em andamento, comparando o uso do ácido tranexâmico sozinho ou em adição de uterotônicos durante o parto vaginal, para prevenir hemorragia pós-parto. Nesse estudo, utilizou-se da metodologia PICO, que é população, intervenção, comparação e desfechos. Essa metodologia é utilizada para estruturar a pergunta de pesquisa. A ideia, então, foi comparar mulheres que receberam ácido tranexâmico com aquelas que receberam apenas o placebo e avaliar os desfechos clínicos, como hemorragia e a necessidade de transfusão. No P, foram incluídos no estudo mulheres passando por parto vaginal em qualquer idade ou em qualquer ambiente de atendimento, mulheres com baixo risco de hemorragia, pós-parto ou fatores de risco específicos para hemorragia pós-parto. Na intervenção, foram incluídos estudos que compararam o ácido tranexâmico usado durante o parto vaginal para prevenir hemorragia pós-parto, sozinho ou em combinação com o tratamento padrão, por exemplo, os uterotônicos, versus aqueles que utilizaram placebo, ou tratamento padrão, ou ambos, ou nenhuma intervenção. Incluímos qualquer dose do ácido tranexâmico administrada em qualquer momento, pouco antes ou depois do parto. Foram consideradas as vias de administração intravenosa, intramuscular e oral. E a gente tem a comparação, como já foi dito, das pacientes que utilizaram placebo, ácido tranexâmico ou nenhum tratamento e os desfechos. Agora vamos entender alguns conceitos estatísticos. Vamos lá. O risco relativo, ele mede a razão entre a incidência de um evento nos grupos que utilizaram o ácido tranexâmico e o placebo. Se o risco relativo for igual a 1, significa que não teve diferença em quem utilizou ou quem foi o grupo placebo. Se o risco relativo for menor que 1, significa que o ácido tranexâmico reduziu o risco de hemorragia pós-parto. Se o risco relativo for maior que 1, significa que o ácido tranexâmico aumentou esse risco. O intervalo de confiança, ele indica a incerteza da estimativa do risco relativo. Se o intervalo de confiança incluir o número 1, os resultados não são estatisticamente significativos. E o grade, que avalia a confiabilidade da evidência, se alta, moderada, baixa ou muito baixa. Agora, vamos avaliar o que essa revisão estudou. Vamos lá. A revisão utilizou-se de 3 ensaios clínicos randomizados, que são considerados como padrão ouro para avaliar a eficácia e segurança de uma intervenção, principalmente nas intervenções médicas, uma vez que minimiza os vieses e aumenta a confiabilidade do estudo. Ao todo, essa revisão contou com 18.974 participantes. Nesse gráfico, cada categoria inclui os riscos de vieses que cada estudo apresentou. Neste gráfico, podemos ver que categorias como risco de viés dos estudos, os tipos de viés, randomização, cegamento e dados incompletos, todos foram classificados com a cor verde, que significa um baixo risco de viés. O amarelo significa incerto e o vermelho significa um alto risco de viés. Então, todos os estudos considerados como baixo risco aumentaram a confiabilidade do estudo. Agora vamos fazer a análise dos resultados.
Análise da perda sanguínea maior ou igual a 500 ml. Aqui na tabela temos o Q quadrado com 1,5, o I quadrado como 33,6%. Isso indica que teve uma heterogeneidade baixa moderada, já que o I quadrado foi menor que 40%. No valor do P, vemos que foi de 0,22, então foi maior do que 0,05. Significa que o ácido anexâmico profilático, além de tratamento padrão, resulta em pouco ou nenhuma diferença na perda de sangue maior ou igual a 500 ml, comparando-se ao placebo. Outro ponto para análise é em relação ao quadrado e ao diamante. Eles cruzam a linha vertical, que confirma que esse estudo não encontrou efeito significativo para a perda maior ou igual a 500 ml. No próximo, iremos analisar a análise de perda sanguínea maior que 1000 ml. O risco relativo indica 0,86. Isso indica que o ácido anexâmico reduziu o sangramento, maior ou igual a 1000 ml em 14% das pacientes. Contudo, quando avaliamos, o intervalo de confiança foi de 0,69 a 1,07, ou seja, incluiu o número 1. Isso significa que esse efeito pode não ser significativo, assim como o P também foi maior do que 0,05, ou seja, se tiver algum benefício, o uso do ácido anexâmico ele é pequeno. Análise de morte materna. O risco relativo foi praticamente o mesmo valor de P, ou seja, muito próximo a 1. E o intervalo de confiança foi de 0,39 a 2,49, ou seja, foi muito amplo, e incluiu o número 1. Então, esse estudo trouxe que é uma evidência muito baixa. Como a gente também pode ver, o diamante grande cruza a linha vertical. O intervalo de confiança sugere que o ácido anexâmico pode tanto aumentar quanto reduzir o risco de morte, então não há uma evidência significativa. Agora vamos ver sobre os eventos tromboembólicos. O risco relativo foi de 0,25 e pode reduzir em até 75%, porém o intervalo de confiança foi de 0,03 a 2,24. Incluiu o número 1 e também é um intervalo de confiança muito longo. Então, o efeito real seria que o ácido anexâmico poderia reduzir em até 97% ou aumentar o risco em 124%. Indica uma grande incerteza nesse estudo. O valor de P foi de 0,22, ou seja, não é estatisticamente significativo o número encontrado. Aqui também vemos que a tabela nos traz que o número de eventos tromboembólicos para quem utilizou o ácido anexâmico foi de 1 para 4 pacientes que estiveram no placebo, ou seja, como efeito adverso, não dá para concluir que o ácido anexâmico pode aumentar ou reduzir o risco de tromboembolismo. Agora vamos avaliar sobre o risco de histerectomia. O risco relativo foi de 0,89. Sugere uma redução de 11% no risco de histerectomia no grupo que recebeu o ácido anexâmico, em comparação ao placebo. No entanto, isso não significa que essa redução seja clinicamente significativa. Isso porque o intervalo de confiança foi de 0,36 a 2,19. O intervalo de confiança incluiu o número 1. Então, significa que o efeito do ácido anexâmico pode variar, desde uma grande redução no risco, que o risco relativo de 0,36, até no aumento, que o risco relativo seria de 2,19, que seria o intervalo de confiança. Isso indica que esse resultado não é estatisticamente significativo. Então, não podemos descartar a possibilidade de que o ácido anexâmico não tenha efeito ou aumente o risco de histerectomia. O valor de P foi de 0,8, isso indica um valor muito alto, portanto, não há evidência estatística que o ácido anexâmico tenha um efeito significativo na prevenção da histerectomia. A evidência de certeza foi muito baixa. A confiabilidade do resultado é baixa e isso sugere que estudos futuros podem alterar significativamente essas conclusões. Agora, na perda média de sangue. Na análise de perda média de sangue, a gente vê que o intervalo de confiança foi de menos 20,98 a 8,14. E dessa forma, ele incluiu o zero. Então, significa que não tem diferença estatística também entre os grupos. O efeito, então, poderia variar de 20,98 ml ou até aumentar 8,14 na perda de sangue. Com essa variação,
inclui tanto os valores negativos quanto positivos. Então, a gente não consegue afirmar que o ácido anexâmico pode reduzir essa perda de sangue. O valor de P foi de 0,39, também não tem uma evidência significativa que o ácido anexâmico teria esse efeito real na perda de sangue. Agora, outro parâmetro que vamos analisar seria das convulsões. Aqui, nós vemos que, logo abaixo, essa figura mostra que quem utilizou o ácido anexâmico teve até 10 eventos de convulsões e o grupo placebo apresentou 3 eventos de convulsões. Também vemos nessa figura que um ensaio declarou que uma participante no grupo do ácido anexâmico relatou convulsões até 30 dias após o parto. Durante um acompanhamento telefônico, então, tinha privação de sono, ingestão de álcool. Então, nesse estudo do Sentires 2018, apresentou esse fato. Dentro do exame clínico, no texto nos mostra que ela fez a tomografia computadorizada e todos os achados foram normais e ela não recebeu nenhum tratamento adicional. No ensaio Woman 2024, relatou 9 convulsões no grupo do ácido anexâmico e 3 no grupo placebo. Dentre as outras características, eu não trouxe outras figuras, mas dentro de todo o estudo, como a falência de órgãos, administração e UTI, não foram encontrados nenhum dado importante. Então, a gente conclui que, apesar de uma metodologia robusta, o estudo não encontrou benefício claro entre o ácido anexâmico para a prevenção da hemorragia pós-parto. Os riscos e efeitos adversos ainda são incertos. Isso porque não tem evidências muito certas sobre o efeito do ácido anexâmico na morte materna, nos eventos tromboembólicos, na esterectomia, porque eles apresentavam evidências de certeza muito baixas. Dentro dos pontos positivos, como já foi falado, essa revisão sistemática contou com a rigorosa metodologia Cochrane. Incluiu quase 19 mil mulheres, mas teve limitações nesse estudo. Dentre as limitações, os dados insuficientes dos efeitos adversos raros, os resultados para mortalidade não são confiáveis porque são baixa certeza no grade. Então, o ácido anexâmico não deve ser utilizado rotineiramente na prevenção da hemorragia pós-parto. Pode até ser considerado em casos específicos de alto risco, mas novos estudos são necessários para poder esclarecer esses benefícios. Desde já, agradeço.